Olá! Neste vídeo vamos continuar a produção do circuito do vídeo anterior utilizando o microcontrolador PIC através da interface IDE MPLAB utilizando a linguagem C e simulando então no Simul IDE. Então neste vídeo a proposta é fazer o microcontrolador ser simulado com a linguagem C. Teremos então a visão dos comandos da linguagem C padrão e também dos comandos e palavras reservadas do High-Tech C da Microchip. Certo? Então, começando. Lembrando, pessoal, se inscrevam no canal para ter novidades. Deem o like e façam seus comentários no vídeo para que a gente melhore sempre. Nós vamos mostrar aqui o circuito, né? O circuito do vídeo anterior era este, tá bom? Então nós vamos fazer a programação aí. Veja que a gente tem aqui interligado no microcontrolador, que no caso é um PIC 16F628A, né? Ele está utilizando os pinos do porte B, o pino 4 e o pino 5. Sendo que o pino 4 está reservado como uma entrada, porque ele vai receber o estímulo da chave do botão. E o B5 está configurado como saída, porque ele vai acionar o LED, né? Então eu já tenho preparado aqui o MPLAB, né? A gente vai então criar um novo projeto. Projeto Wizard, avançar. Tem que selecionar aqui o microcontrolador, já está selecionado. Aqui a gente vai usar então High-Tech Universal Tool Suite, avançar, criar um projeto. É sempre bom criar o projeto na pasta do disco local C, esse software é antigo e ele não tem recurso de nomes grandes, tá bom? Então, clicar com o direito, novo, pasta. Sempre põe a data com ano, mês e dia, 2020, 05, 11, entra na pasta e 2020, 05, 11, que é o nome do projeto, avançar e concluir. Aqui eu criei o projeto, agora eu tenho que criar o arquivo que eu vou incluir no projeto, que vai ser o arquivo onde ele vai programar em linguagem C. Então eu vou clicar aqui em novo, já em seguida eu já mando salvar, Save As, vou na pasta que eu criei, 2020 05 11, vou dar o nome do arquivo de 2020 05 11, só que agora é .c, que é o arquivo onde vai ter o texto da nossa programação, propriamente dita. Feito isso, eu gravei o arquivo dentro da pasta, mas não está no projeto. Para eu incluir no projeto, eu venho aqui nessa pastinha aqui, ó, Source Files, clico com o botão direito, Add Files, e aí ele já aparece, é só clicar aqui e abrir. E ele vem para cá, ó, para a lista. Então este arquivo ele está vinculado no projeto aqui em Source Files. E agora é só escrever o programa. Vamos lá então, para funcionar este circuito aqui, vamos lá, né? Primeiro comando é include htc.h, que isso daqui na verdade é a biblioteca de comandos, aonde a IDE vai identificar qual é o microcontrolador de uma gama de microcontroladores que existem. Ele vai detectar qual que a gente está utilizando, principalmente pelo fato que a gente indicou no início do projeto qual que é ele, né? Ele vai indicar por essa biblioteca e vai entender, né, todas as configurações que esse microcontrolador pode possuir, tá bom? Depois depois a gente vem com o comando define, aí underline, tudo maiúsculo,
xtal underline, opa, o x está pequeno, xtal underline frac 4 milhões. O que significa isso? Isso significa o clock do PIC, ou seja, né, o microcontrolador ele tem um circuito de clock que gera uma frequência e a velocidade de trabalho dele é de 4 MHz. Essa configuração de clock pode chegar a 20 MB, mas como esse circuito que foi montado ele não trabalha com cristal, porque para ele chegar até 20 MHz nós temos que ligar um cristal. Mais para frente a gente vê isso. Mas ele tem uma configuração interna que nós não precisamos ligar o cristal, só que a velocidade máxima dele é de 4 MB sem cristal. Então por esse motivo, como o circuito está sem cristal, a velocidade tem que ser 4 MB. Tudo bem? Aí feito isso, vamos criar a rotina principal, que chama-se intMain. intMain, abre parênteses e fecha parênteses. Isso aqui é o protótipo da rotina main, da rotina principal. Então aqui, rotina principal. Só relembrando, toda vez que eu ponho barra, tudo que tiver depois da barra até o final da linha vira comentário e ele não faz parte do programa. Nós visualizamos, mas ele não faz parte do programa. Tudo bem? Bom, agora eu vou configurar os pinos. Eu preciso indicar para o microcontrolador que esses dois pinos que eu estou utilizando, eles são entrada e saída. Só que para eu configurar eu tenho que usar uma palavra reservada do PIC, que é o tris. Neste caso, o tris configura os pinos como entrada ou saída. E neste caso eu estou usando os pinos do porte B, que eu tenho o porte B e o porte A, é do porte B. Porte B pino 4 e porte B pino 5, então eu tenho que configurar eles. Só que quando eu configuro, eu sou obrigado a configurar todos os pinos do porte B. Eu tenho o porte B com 8 pinos e o porte A com 8 pinos. Eu vou ter que configurar todos eles, né? E a maneira de configurar é através de um número binário de 8 bits, porque são 8 pinos, né? E cada bit vai significar o bit que é o pino de funcionamento. Então, nós temos uma palavra de 8 bits que vai até vai do dígito 7 até o dígito 0, compreendendo 8 bits, que vai equivaler exatamente ao número do pino. Então, eu tenho desde o pino do porte B número 7 até o pino do porte B número 0, que o fabricante ele tem o hábito de dizer que o pino 7 do porte B é o RB7, ou seja, o R é a abreviação de porte, B é para dizer que é o porte B e 7 é o número do pino, então RB7. No nosso caso a gente vai usar o RB4 e o RB5, os demais não, tá bom? Então como que eu faço? Para pôr o número binário, ponho 0B, e em seguida eu vou pôr os bits em 0 e 1 conforme nossa necessidade. Sendo que toda vez que o pino que a gente for usar for entrada, no tris esse valor tem que ser 1. E toda vez que usar como saída, no tris o valor tem que ser 0. Certo? Então entrada é 1, saída é 0. E mais um comentário, para qualquer microcontrolador, a maior parte deles que eu saiba, em todos os fabricantes e modelos, se nós não estamos utilizando o pino, é comum configurarmos, ou até ele já vem pré-configurado como entrada. Então, não estou usando o pino, sempre configura como entrada, certo? Então, indo lá, agora a gente tem que falar o dígito 7, o RB7. RB7 eu não vou usar, então vou pôr nível lógico 1, que é entrada. O pino 6, RB6 também não vou usar, então é entrada. O RB5 eu estou usando, é a saída para o LED. Se é saída, eu tenho que pôr 0.
O RB4 eu estou usando, mas ele é entrada. Então, 1. O RB3 até RB0, RB3 até RB0, tudo entrada. Então, RB3 entrada, RB2 entrada, RB1 entrada e RB0 entrada. E aí, ponto e vírgula, sendo que o ponto e vírgula é o que indica que terminou um comando na linguagem C. Só para tirar dúvida, 1 bit, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits. Então, aqui o que eu estou fazendo? Eu estou configurando pinos, né? Sendo que esse bit em 0 aqui é o RB5, que ele está como saída, o restante está tudo como entrada. E aí, já está configurado. É comum, quando nós configuramos os pinos, a gente configurar ele uma vez só. Podemos mudar as configurações quando desejar, mas é comum a gente configurar uma vez só. Depois disso, ele vai entrar no que a gente chama de looping. A gente vai entrar num circuito vicioso, vai estar sempre fazendo a mesma coisa eternamente. Por quê? Ele vai sempre verificar o botão. Toda vez que ele verificou o botão e o botão estiver apertado, ele vai acender o LED. E toda vez que eu soltar o botão, ele apaga o LED. Então, é isso que a gente vai fazer, né? Então, como que vai ser feito? Como é um looping, eu vou usar um comando que faz o looping. Tá? Um dos comandos que faz, que é loop de repetição, é o conhecido while. Tá? Enquanto o que tiver entre parênteses for verdadeiro, ele executa o que tiver entre as chaves. Aqui, ó. Então, aqui eu vou pôr uma condição, uma pergunta. Enquanto a resposta dessa pergunta for verdadeira, ele vai executar todos os comandos que tiver aqui dentro das chaves. Certo? Então, ele verifica, na verdade, a resposta da pergunta. Enquanto essa resposta aqui dessa pergunta for verdadeira, eu executo. Se ela for falsa, acabou. Só que eu não quero verificar, eu quero que ele fique girando eternamente, eu não quero que ele saia nunca. Então, de vez de fazer uma pergunta, eu já vou pôr o resultado, a resposta da pergunta, né? E verdadeiro é 1. Então, eu vou pôr enquanto verdadeiro, 1 é verdadeiro, 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 o while nunca vai sair. Então, minha programação vai ficar rodando aqui, ó. Ele nunca vai sair disso, certo? Então, a minha programação vai rodar aí. Aí, eu vou verificar, então, o botão apertado para acionar o LED. Então, como que eu faço? Eu vou usar um comando de circunstância de pergunta, que é o if. Se, no caso, quem eu vou apertar aqui é essa chavinha que vai no RB4, então, se RB4 4 igual a 1, se isso for verdadeiro, eu vou executar uma tarefa. Que tarefa que eu vou executar? Eu quero acender o LED, só que o LED está no RB5. Então eu vou dizer que é RB5 igual a 1. Agora, se ele não for 1, for 0, eu tenho que dizer que o RB5 é 0, porque se eu estou com a chave desligada, eu quero que apague o LED. Então, o comando if tem um segundo comando atrelado a ele, que é o else, que para nós é o senão, tá bom? Então, o que acontece? O comando if ele verifica o que está entre parênteses se é verdadeiro. Se o que ele verificou é verdadeiro, ele executa o que está logo depois do parênteses de comando. Agora, se for falso, ele pula para a linha de baixo, né? Ele não vai executar o RB5 igual a 1, ele vai para a linha de baixo. Só que se ele executar o RB5, ou seja, se o RB4 for 1, ele pôr o RB5 igual a 1, ele também vai para a linha de baixo. Então, o comando if tem uma parte chamada else. O que faz o else?
O else é o seguinte: caso o RB4 seja 1, ele vai executar isso e vai pular a linha do else, vai para a linha de baixo logo depois do else. Então, o que tiver escrito no else não é executado porque isso é verdadeiro. Só que, se a pergunta do if for falsa, ele não vai executar isso e automaticamente vem para o else, porque o else, na verdade, é a ação do oposto da pergunta feita. Ou seja, digamos que eu não estou com o botão pressionado. Se eu não estou com o botão pressionado, eu tenho nível lógico 0 aqui. Quando na programação ele perguntar, olha, se o RB4 for igual a 1, RB4 é igual a 1? Não, meu botão não está pressionado, é 0. Então, se isso daqui não é verdadeiro, se não é verdadeiro, ele vai executar o que está depois do else. Então, aqui só vai ser executado se isso daqui for falso. Se for verdadeiro, ele não executa aqui, vai executar esse e depois ele pula a linha. Então, assim, se for verdadeiro, faz isso. Se for falso, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai pôr 0. Então, né? Vamos pôr aqui, ó. Para facilitar, eu vou pôr assim, ó. RB5 igual a 1 se RB4 igual a 1. E aqui eu vou pôr se não RB4 igual a 0. Certo? Lembrando que ponto e vírgula é término de comando, barra barra é um comentário. Feito isso, a minha programação já está pronta, né? E aí a gente vai então compilar. Para compilar, eu tenho que apertar o F10. Ele vai executar tudo. Se tiver tudo certo, aparece successful aqui no final. Se não, ele vai dar fail, de falha, tá bom? Então, executei. Feito isso, ele lá na pasta que a gente criou, lembra que lá no disco local C eu criei a pasta do dia 2020-05-11? Então, ele cria um monte de arquivo e dentre eles ele vai criar um que é um .x. Este cara aqui, ó, é o programa compilado para a linguagem de máquina. Ele troca esse texto todo que a gente escreveu em um código binário que vai ser colocado dentro do microcontrolador. A gente vai gravar o microcontrolador com ele. E para nós simularmos, a gente vai pôr exatamente esse .x. Então agora, depois disso feito, né, eu vou então pôr aqui no microcontrolador. Como eu faço? Clico com o botão direito em cima, load firmware, e aí eu vou lá no disco local C, vou na pasta que eu criei 2020-05-11 e olha o X aqui. Eu clico nele 2 vezes, ele entrou. Feito isso, eu vou clicar aqui para simular. Eu tenho 5 volts aqui para alimentar minha chavinha e toda vez que eu apertar o botão, ele aciona. Toda vez que eu tirar, ele apaga. Acionou, apagou. Acionou, apagou. Acionou, apagou. Então, continuando, só para a gente ver uma mudança, o que será que acontece se eu inverter esse 1 para 0 e esse 0 para 1, né? Vou compilar de novo, F10. Deu sucesso. O que acontece? Bom, ele vai ficar rodando eternamente aqui e ele vai verificar o botão. E aí agora ele fala assim, olha, se o botão estiver em 1, o RB5 vai para 0, ou seja, o LED apaga. Se não for 1, ou seja, se a chave estiver desligada, tiver 0 aqui, ele põe o RB5 em 1. Então agora ele vai ficar o inverso. O LED vai estar aceso enquanto eu não pressionar. Na hora que eu pressionar, ele apaga, né? Só que para fazer isso, eu compilei, eu tenho que fazer de novo agora o reload. Aqui, para carregar, eu tenho que ir lá buscar o arquivo. Na primeira vez que eu carreguei, eu não preciso mais, só basta vir no reload, ele já vai lá e já recarrega. Executo aqui e olha só, sem apertar o botão, acendeu o LED.
Se eu apertar o botão, ele apaga. Se eu soltar, ele acende. E assim vai. Então, hoje, nós vimos aqui os comandos. Sendo que, entre as palavras reservadas, nós temos que distinguir, que é muito facilmente distinguível, o que são comandos da linguagem C e o que são palavras reservadas do High-Tech C, que é do PIC, tá bom? Simples. Todo comando em linguagem C, ele precisa ser escrito em letras minúsculas, tá bom? Então tudo que está em minúsculo é linguagem C. Tudo que tiver letra maiúscula faz parte do PIC, não é da linguagem C padrão, é da linguagem C pro PIC, feito exclusivamente pro PIC. Então no caso aqui, ó, X-Talfrec está em maiúsculo, então é do PIC, não existe no C padrão. O tris-B está em maiúsculo, não existe no C padrão. RB4 e RB5 estão maiúsculo, então fazem parte também dos comandos do High-Tech C, tá bom? Então, o que eu gostaria de mostrar neste vídeo, e para os próximos a gente vai ampliar então a nossa gama de comandos e de funcionalidades, né? A gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixem comentários para melhoria. Também dê o like, certo? E se inscreva no canal. Até mais!